boa noite. O Você em Cena está no ar e, gente, que semana maravilhosa. E eu digo isso porque o nosso convidado de hoje é um empresário que deu certo. E quando eu digo que ele deu certo, não é só por conta da história de vida dele, não. Porque ele ajuda outras histórias. Eu tô super lisonjeada de ter esse convidado hoje. E você, Adriano, muito boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite para você que vai viver emoções extraordinárias hoje com a história de um brasileiro que realmente faz a diferença e fez a diferença na vida dele e hoje de milhares e milhares de pessoas. Não vou me delongar. Por favor. Já quero, por favor, boa noite. Quem é você em cena? Sandro Augusto, fundador do Brasil que dá certo, mas antes de mais nada, um brasileiro que acredita nos brasileiros e fiquei muito feliz e honrado pelo convite. Parabéns pela excelência do podcast, de toda a estrutura que vocês possuem, mas hoje eu tive, antes da nossa gravação, a satisfação e o privilégio de entender que o Você em Cena não é por acaso. Você em Cena é feito especialmente para quem assiste, para quem ouve. Acho que essa é a grande expressão e esse é o grande legado que vocês deixam. Sempre fazendo algo para quem está assistindo e tendo como participantes apenas coadjuvantes. Não, Sandro, e quando a gente teve esse privilégio de você aceitar o nosso convite para fazer parte aqui dessa bancada, a gente brinca, né, que essa bancada é mais do que uma mesa de terapia, né? A gente está em família, realmente, a gente se sente assim. É um programa que a gente gosta de fazer. E você, imagina, te conheço há muito tempo, comunicador nato, tem muitas empresas, muitos projetos, tem conexões maravilhosas. Agora, o Brasil que dá certo é uma coisa espetacular. Para quem não conhece, o que de fato é o Brasil que dá certo? Essa, Mônica, é a pergunta que sempre me fazem e às vezes, Adriano, eu costumo dizer que eu não tenho a menor ideia da resposta e nós vamos muito mais por inspiração do que qualquer outra coisa. Mas o Brasil que dá certo, antes de mais nada, é um grupo multissetorial de empreendedorismo e de impacto social. Nós, por essência, somos um grupo privado, 100% corporativo e que gera também com muita frequência, com muita ênfase, networking, relacionamento, business e movemos a roda do nosso país dessa maneira. Nós costumamos dizer que o protagonismo está na mão do empreendedor e o empreendedor não precisa de CNPJ. Empreendedorismo de verdade é aquilo que carrega dentro de si. Então, nós já temos aí praticamente há quase 2 décadas esse projeto que se materializou num grupo empresarial e que também tem um viés muito fortemente na área social. Nós acreditamos e fazemos projetos de longo prazo, curto e médio prazo também, mas principalmente de longo prazo, motivando o empreendedorismo, o mundo corporativo, sem esquecer de olhar o social. Que incrível. Que incrível. Sandro, e que Brasil é esse, no seu entender? Assim, o nosso programa é um programa voltado para as emoções, mas gostaria de saber, assim, dentro da sua história, né, que Brasil é esse que você quer viver, que você busca tanto para dar certo, né? O que Brasil que dá certo é esse? Você sabe, Adriano, que até por origem nós somos muito ricos. Somos de uma família muito tradicional e muito simples, muito humilde. Nunca nos faltou absolutamente nada, mas com grandes patrimônios, grandes riquezas. Então, começando pelo grau de importância das coisas, nós, digo nós de casa, somos filhos de uma dona de casa e um caminhoneiro. Então, por conta dessa origem muito simples, nós tivemos que fazer, especialmente desde o início, um pouco de tudo. Então, trabalhei em vários segmentos. O meu primeiro emprego de carteira registrada foi no extinto e saudoso Banco Noroeste, com 13, 14 anos de idade, como contínuo do Banco Noroeste. E assim foi por quase 2 décadas, até os 30 e poucos anos de idade, nessa cronologia. Costumo dizer que a ligação do tempo não está especificamente, diretamente ligada ao que a pessoa é, mas é bom para a gente ter pelo menos um norte, né? Então, fizemos muita coisa nessa vida. Mas, além disso, nós, por ofício, o Brasil que dá certo, costumo distinguir bastante isso, ele tem uma atividade principal, que é a comunicação. E dentro da comunicação, 3 grandes frentes. A produção audiovisual e de eventos, o programa Brasil que dá certo, que lá atrás, obrigado em revê-la e pelos elogios,
Mônica, mas lá atrás chamava-se Programa SA, de Programa Sandro Augusto, com passagens pela Rede TV, pela querida Band, e também a produção de eventos. Mas a produção de eventos ela era infinitamente menor em quantidade e principalmente em número de pessoas. Mas o grupo começou a crescer, o projeto começou a se consolidar e principalmente, Adriano, nós começamos a gerar o relacionamento de verdade, entendendo que os presidentes de conselhos de empresas e os CEOs das empresas, antes de mais nada, eram seres humanos. E essa provocação começou a ficar muito latente. Então fazia a produção audiovisual, trazia para a entrevista, imagino o quão rico é esse universo para vocês, trazendo nomes sempre brilhantes, porque eu acho que todo mundo tem uma história muito interessante para contar, e esses nomes enriquecendo a rede de relacionamentos. E materializava isso, já há bons anos atrás, com os eventos, mas com muitas provocações. O que é o Brasil que dá certo? Que tanto você fala nesse Brasil que dá certo? O Brasil tem tudo para dar errado. O Brasil, não é possível dar certo no Brasil. E aí, na contramão de tudo, e principalmente nos ciclos, né, porque nós vivemos ciclos. A vida da gente é feita, você sabe, Adriano, de ciclos. Então, o Brasil não é diferente nesse sentido. Ciclos bons, ciclos ruins, mas são ciclos. E aí, há um longo tempo atrás, há muito tempo atrás, com um conselho de empresas multinacionais, Mônica, que estão no mundo inteiro, mas que têm, e tinham, e têm no Brasil um cliente, já me falavam, olha, Sandro, crie um projeto ou se associe a pessoas que pensam assim também, que o Brasil pode ser bom daqui 20, 30, 40 anos. Nós, não só os brasileiros, mas o ser humano, ele tem o hábito de ser imediatista. Sim. Pensando no dia seguinte, e olha lá quando pensa no dia seguinte, pensando no próprio dia. Mas essas grandes empresas, essas grandes corporações, pensam médio e longo prazo. E aí eu, curioso, como por essência, me perguntava, e perguntava a eles, mas qual o sentido de pensar num projeto positivo se você olha um cenário brasileiro, por exemplo, ele é extremamente negativo? E aí eu ouvia muito dessas empresas locais, brasileiras, e também as internacionais principalmente, que diziam que o Brasil é um canteiro de oportunidades. E é exatamente neste momento, há cerca de 12, 15 anos atrás, que nós tivemos a ideia de falar, olha, nós somos um Brasil que dá certo. Como corporação, como grupo, mas depois conhecendo cada vez mais o indivíduo, nós notamos que a pessoa física é um grande Brasil que dá certo. E aí isso acabou gerando uma rede muito grande, não só de relacionamentos e atividades econômicas corporativas, mas também muito voltado para o social, que aí eu vou ter o prazer de contar também aqui nesse bate-papo com vocês sobre isso. Sandra, é incrível, porque a gente vai ter um papo antes das câmeras, né? Antes da gente abrir aqui esse espaço. E você é uma pessoa extremamente simples, é uma pessoa que cria conexão assim automaticamente, uma pessoa super aberta a isso. E você está num mundo onde há muita riqueza. O que é riqueza para você, Sandro? Mônica, a riqueza, ela tem várias respostas. São várias respostas, são muitos significados de riqueza. Mas eu acho que a riqueza, ela carrega na sua essência paz. Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, mas é indescritível quando se tem paz. Paz é diferente de comodismo. Paz é diferente de se acomodar. A paz espiritual, ela é cada vez mais buscada e às vezes muito difícil de alcançar. Mas a conotação de riqueza para nós, no sentido mais simplista da palavra, passa, eu dizia a vocês antes até do nosso encontro aqui, com o nosso programa, de que a gente tem um pouco de dificuldades com algumas coisas na vida. Eu tenho uma dificuldade ainda, tomara que não seja superada, de falar no singular. Então eu digo que nós temos o hábito de buscar cada vez mais. E cada vez mais que adquirimos, conquistamos, nós nos isolamos cada vez mais. Então, eu quero aqui fazer uma menção de uma pessoa bastante importante para mim nessa trajetória toda, que é um grande amigo, que é o Augusto Cury, que tenho o privilégio de chamar de amigo, e em nossas longas conversas, muito mais conselhos do que conversas,
ele me dizia lá atrás, temos que tomar muito cuidado com a rede de relacionamentos, com o poder exacerbado, com a interpretação equivocada de riqueza. Porque ser rico é ser simples. Ser rico é você ter leveza. Ser rico é você ter paz. Então, calcado em alguns conselhos, como o do Cury e outros amigos que a gente tem o privilégio de poder ter ao longo da vida, para mim, essas são as grandes forças da riqueza, esses são os grandes pilares de riqueza. Que lição, né? Opa, me fez lembrar uma das entrevistas que a gente fez aqui com o Marvin, né? Que a gente ele trabalha no ambiente de luxo. Aí a gente perguntou para ele assim, Sandro, e o que é o luxo para você, né? Um ambiente luxuoso, pessoas e tal. Aí ele falou assim, olha, luxo vem de lux, do latim, que é luz. Então, assim, a deturpação, talvez, do termo luxo, né, faz com que as pessoas se rotulem em si. Mas o ser luxuoso, né, é um ser iluminado. Então, a sofisticação é simples. Sim, difícil de alcançar, mas muitas vezes se resume na sofisticação do simples. Não, e aí ouvindo você, Sandro, e você falou da sua mãe, falou do seu pai caminhoneiro, e aí me veio uma metáfora na cabeça, falei assim, pô, será que nessa estrada da vida do Sandro, ele sempre foi o condutor ou ele pegou carona de vez em quando? Que ponto interessante, Adriano, que você toca. Eu sempre acreditei no poder do coadjuvante. Eu sempre gostei de dar luz, de promover o empreendedorismo. Sempre me fascinou, Mônica, entender que nós temos um grande projeto de vida, que é o projeto de servir. Muitos me perguntam o que é ser líder, o que é ser liderado, qual o poder da liderança. Claro que tudo é justificável, mas para mim, particularmente, quando você fala assim em ser protagonista, eu acho que o grande barato da história, eu acho que a grande charada disso tudo, eu acho que o grande charme disso tudo é você não ser protagonista. É você dar escada, você dar luz, você promover o outro, fazer com que o outro brilhe. O líder, para mim, é aquele que serve. Este é mais inteligente que a grande maioria das pessoas. Que incrível, muito obrigado. Nossa, aí. gente, maravilhoso. Maravilhoso. E esse o tempo para você, assim, você é um cara muito corrido, né? Você tem muitos negócios, você está sempre em atividade, eu te acompanho aí, já tem muito tempo, sou seu fã, admirador. Obrigado. E digo assim, né? É muito privilégio a gente poder ter essa oportunidade de conversar com pessoas tão extraordinárias. Como é que você conduz o seu tempo, Sandro? Eu tenho a impressão de que, além do tempo ser o senhor da razão, é um dos maiores patrimônios no mundo hoje. Acho que no mundo atual, com essa globalização, esse mundo digital que nós convivemos, então o tempo ficou escasso. Eu não tenho fórmula mágica para isso, mas acredito em alguns preceitos. Um deles é a intensidade. Eu tenho a impressão de que quando você se dedica com intensidade naquilo que você faz, independente da quantidade de tempo que você usa para fazer isso, é um pouco das respostas para administrar o tempo, Adriano. Ou seja, às vezes vale muito mais a pena você gastar alguns minutos, Mônica, olhando dentro dos olhos de alguém, mas que esse momento seja intenso, que esse momento seja rico e de verdade, com essência, do que você passar algumas horas, seja pessoalmente ou seja digitalizado. Ou seja, uma das respostas que eu acredito é na intensidade, ou seja, eu tento administrar o meu tempo, que não é tão simples, mas com muita intensidade, viver aquele momento de verdade. Eu acho que é uma das formas que a gente tem. Claro, falta tempo sempre, mas é uma saída que a gente tem. Agora, se a gente for lá para trás, né? Se a gente fizer uma viagem no tempo, for lá para trás, eu vejo um homem que é um homem que tem um poder, mas é um homem que sabe dividir, é um homem que sabe fazer conexões, também é muito humilde e é muito simples. De onde veio essa coisa toda, Sandro? Foi do pai, foi da mãe? Quando você se descobriu esse homem? Eu tenho certeza que a formação de um indivíduo no ser humano, ele, não exatamente nessa mesma proporção, Adriano, vem do seu berço e vem da sua educação. E não necessariamente nessa ordem, porque às vezes você encontra pessoas que têm berços esplêndidos, mas
a educação ela é limitada. E às vezes também acontece o diferente disso, né? Que é pessoas incríveis, extremamente educadas e que tinham tudo para dar errado, mas por conta até das suas origens. Então nós não temos fórmula mágica nem conta atualizada para isso. Mas como eu disse no início do nosso encontro aqui, eu acabei descobrindo essa vocação, vamos chamar assim, na medida que a gente foi atingindo projetos, conhecendo líderes na essência da palavra, líderes no que eu acredito de liderança, e à medida em que você encontra grandes, você se torna maior. E nessa mesma proporção, carrega-se junto no nosso DNA a curiosidade. Então, de novo, antes até de lançar o Brasil que dá certo como holding, como empresa, eu fui absorvido por esse projeto de tal forma que a agenda já era intensa muitos anos atrás e tinha uma reunião de trabalho, 5, 8, 10 reuniões por dia. E o empresário, especialmente o empresário brasileiro, é um herói. Sim, ele tem que se reinventar o tempo todo. Então, o minuto é muito caro, o tempo é muito caro, no sentido da palavra. Mas aí eu comecei a achar graça em tudo isso e comecei, Mônica, a me divertir. Em que momento foi isso? No momento que eu comecei a me divertir. No momento que eu comecei a sentir que eu estava diante de uma grande diversão. Que o fato de você poder viver, transferir capital emocional, transferir capital de vida, transferir experiências com outros, independentemente do conglomerado que tenham, e ser cada vez mais simples, acessar o coração, foi um momento da minha vida, há bons anos atrás, que eu notei que isso poderia ser um projeto diferenciado e mais do que isso, que a gente pudesse elevar o número de participantes, mais do que isso, fazer com que a gente realmente acredite num Brasil que dá certo. Eu vou complementar, se me permitir, um trechinho da resposta daquela pergunta que você me fez. Mas qual é o sonho? Aonde chegar com o Brasil que dá certo? Primeiro que não queremos chegar a um número exato, porque se chegar a um número exato, acabou o projeto. Cada vez mais, sim, cada vez queremos mais. Mas ouvi de muita gente isso, eu vou lembrando de amigos, eu vou comentando aqui. A Luísa Trajano, por exemplo, do Magazine Luiza, ela me falou exatamente isso. Falou, Sandro, interessante o nosso Brasil que dá certo, mas só com 2.000 e poucas pessoas, 2.000 e poucos empresários, como se fosse pouco, né? Nós temos que democratizar o conhecimento. Nós temos que multiplicar as experiências. Então, Mônica e Adriano, um dos sonhos que tenho, como brasileiro, como ser humano, é fazer com que chegue cada vez mais a todos, indistintamente, o conhecimento e a experiência. E isso eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram e dizer que estou adorando ser convidado. E o nome do podcast, o nome do programa se autoexplica. Eu fico fascinado e tendo a me aproximar mais de quem acaba olhando o outro, de quem acaba fazendo que o outro seja protagonista. Então, o momento da minha vida decisivo foi quando eu comecei a notar que atrás de um grande empresário existe um ser humano. Gente, que coisa maravilhosa. Tenho certeza que tem muita gente agora que está assistindo o programa e se perguntando, caramba, eu quero empreender. Eu tô ouvindo aqui o Sandro Augusto, eu tô assistindo o Sandro Augusto, tô vendo essa paixão, esse brilho nos olhos dele. Quero modelar, quero fazer igual. Sandro, qual a dica que você dá para o pequeno empresário, para quem está começando agora, para o jovem que quer empreender? Eu quero aproveitar aqui a audiência e deixar minha rede de contato também. Claro. Vamos fazer isso no final, mas tem a ver com a resposta. No Instagram, principalmente, Brasil que dá certo oficial, Brasil que dá certo oficial com 2 Os. Esse é a primeira porta de entrada para o nosso Brasil que dá certo. Mas a resposta talvez seja você sempre pensar que você é um curioso. Sempre entender que você já é um empreendedor. Quem está nos vendo agora, nos ouvindo, ter certeza de que todos são empreendedores. O que falta é realmente virar essa chave. E uma dica ou uma sugestão muito importante: tenha ouvidos.
seja bom ouvinte. Quando você achar que já sabe tudo, é o primeiro passo para o fracasso. Saia da sua zona de conforto, busque ser melhor naquilo que você faz. Isso são chavões, o mundo do empreendedorismo sempre diz isso, e não é mentira, é verdade. Tente liderar, tenta ser melhor naquilo que você faz, mas de vez em quando, pare, relaxe, atravesse a rua e se veja do outro lado da rua. Tenha um olhar para dentro de si, que é muito difícil fazer isso. Mas eu acho que uma das sugestões que a gente pode deixar é ter bons ouvidos. Por mais que os assuntos sejam distintos e por mais que, teoricamente, ou de uma maneira muito simplista, pareça não ter nada a ver com o seu negócio ou nada a ver com a sua vida. Ao contrário, as maiores lideranças, as maiores criações, os grandes inventos, os grandes criadores sempre fizeram essas coisas no seu momento de relaxamento. Ou seja, eu sempre acreditei no poder de ouvir. Escutativa, a gente fala bastante sobre escutativa aqui, né? A comunicação, a base é escuta. Antes de você ser o comunicador, você tem que ser um bom ouvinte. Aí você vai aprendendo cada vez mais. E é isso mesmo, é a essência, é você se ver de fora. Eu digo que aqui tudo é aula, né? Não, tudo é aula, tudo é aula. Para mim tudo é aula. Para mim tudo é aula. Depoimento. Mas, Sandro, eu olho para você, eu te vejo um canal. Eu olho você, eu tenho muito isso, assim, eu acredito que tem pessoas no mundo que estão aqui para ser esse canal de comunicar, canal de transformação. Eu olho para você, eu vejo isso. E percebo que isso te move, né? Isso te motiva. Quando você fala do social, principalmente, o seu olho brilha, assim, isso que você acabou de fazer. Você sorri. É o seu propósito de vida? Seguramente sim. E é o combustível principal, é o que nos move, é o que me move e é o que faz toda a diferença na minha vida. Eu conversava com vocês antes da nossa gravação aqui a respeito, me permitam, por favor, de falar de uma passagem que foi um divisor de águas no Brasil que dá certo. Que foi, além de ser um grupo empresarial, corporativo, de networking e de relacionamento, nós tivemos alguns privilégios de poder ajudar socialmente alguns grupos. E principalmente entender o que é esse mundo fascinante do terceiro setor. E é verdade, Adriano, meu olho brilha, o combustível é revigorado todos os dias quando a gente consegue, de alguma maneira, olhar o social, olhar pensando em como você pode efetivamente ajudar o próximo sem nenhuma demagogia, sem nenhum efeito. Aqui nós não temos nem vocação para isso, mas de que maneira que a gente pode efetivamente ajudar o próximo. E aí nós tivemos, em 2016 para 2017, na cronologia do Grupo Brasil que dá certo, um convite muito especial, que foi do GRAAC. Eu te confesso, conhecia muito pouco do GRAAC, e nós já éramos um grupo que fazia eventos, que fazia relacionamentos, que fazia negócio, um grupo empreendedor, mas também cheio de chacoalhões, provocações. Qual é o propósito? Não é tão simples, gente, sentar nessa mesa com esses dois gigantes aqui, porque eu estou habituado a fazer perguntas e não responder, mais entrevistar. Mas é um privilégio, é um prazer, estou muito tranquilo e à vontade com vocês aqui, e isso é nato, é de vocês. Então, recebemos esse convite do GRAAC para fazer um encontro beneficente, claro, em prol ao GRAAC, é o plano de expansão deles, e fizemos um evento robusto, com 300 empresários, 300 CEOs, os resultados foram mais que superados, atingiu-se o dobro daquilo que se esperava, mas acho que o grande recado, ou o grande aprendizado, também faz parte da resposta, Mônica. Que momento foi? Foi um momento que nós vimos que nós podíamos motivar, ajudar o próximo, e também está tudo certo, fazer negócio, fazer relacionamento. Claro. Foi aí que nós entendemos no divisor de águas, que foi fazer um projeto comum empresarial, trazendo para o terceiro setor. O empresário, Adriano, brasileiro, aliás, o brasileiro, na sua essência, é bom. O povo brasileiro é bom, é de essência boa. E o empresário, o empreendedor brasileiro, ele, especialmente no mundo social, no terceiro setor, no segmento social, tem muita dificuldade de compreensão, porque existem milhões de projetos, poucos cobertores, todo mundo precisando de ajuda e um canal cada vez mais difícil entre o empresário e o empreendedor e aquela causa efetivamente social.
Então nós não somos únicos, nem somos protagonistas nisso, mas nós ajudamos a fazer parte de um time que aproxima o empreendedor junto do social. Não, é incrível, porque a gente pega ali o nome, né? Brasil que dá certo, mas é o Brasil que já deu certo nesse caso, né, Sandro? É um projeto lindíssimo, riquíssimo, que abrange todos os núcleos. Terceiro setor, que história linda é essa que você contou pra gente. Mônica. E você sabe que vocês me dão aqui um privilégio de recordar, de lembrar. E lembrar é uma delícia, né? Sim. Então, uma das coisas que está me ocorrendo agora é que nós já estávamos na trajetória, já estávamos na caminhada, que não é tão simples, é bastante difícil, diga-se de passagem, mas nós já estávamos caminhando e com essa curiosidade cada vez mais aguçada e tentando achar respostas para o Brasil que dá certo. E aí, nos momentos de relaxamento, pensando, mas como que eu me expresso? Ou por que dessa expressão? E eu falei, espera lá. O Brasil que dá certo. O ser humano dá certo. Então não é o Brasil que eu quero, não é o Brasil que deu certo, é o Brasil que dá certo. O que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo agora, é algo que dá certo. Quem está nos ouvindo agora e está nos assistindo, está fazendo isso porque dá certo. Pode parecer um detalhe, pode parecer uma bobagem, mas fez toda a diferença na minha vida. A lembrança satisfatória é porque uma emissora grande de televisão fez um projeto, não diria parecido, mas com uma expressão parecida. E aí isso, de certa maneira, viralizou. Você deve imaginar o que eu estou dizendo? Sei. Isso viralizou. E muita gente me ligava, ou se encontrava e dizia, empreendedores, CEOs, mas, Sandro, você viu que isso é plágio? E eu disse, não. Quanto mais nós falarmos do Brasil que dá certo, independentemente de fronteiras, de quintais ou de muros, é significado de que a gente está atingindo aquilo que a gente quer. Ou seja, todos nós somos o Brasil que dá certo. Logo no comecinho, eu fiz um evento na casa de um grande amigo e reunimos ali de maneira informal 200 e poucas pessoas também, empreendedores. E, de novo, essa pergunta, né? O que é o Brasil que dá certo para você? E aí eu não sabia, não tinha muitas respostas, inclusive foi antes dessa oportunidade, dessa experiência com o terceiro setor, e eu dizia com o coração, nós todos somos um Brasil que dá certo. E aí, nesse encontro, por exemplo, que tinha um microfone aberto, inquietos, grandes empreendedores do Brasil, eles pegavam o microfone e você é candidato ao quê? Porque você está falando muito como um político, como um candidato. Eu sou candidato no máximo ao seu coração, à sua amizade. Então, não sei se tinha na pauta essa pergunta, mas estou aqui evoluindo naturalmente. Que bom estar com vocês aqui de maneira muito espontânea. Sou candidato a liderar pessoas que acreditam no Brasil que dá certo, no máximo. Olha, que impressionante. Incrível, incrível. E já que a gente está falando de lembranças, né, de memórias, de emoções, vou te convidar para a gente fazer uma viagem na sua história. Uhum. Essa cadeira a gente chama de máquina do tempo. E agora você, no seu camarote emocional, eu queria que você trouxesse para a gente 3 momentos incríveis da vida do Sandro Augusto. Posso te dizer, pela ordem cronológica da resposta, o primeiro deles foi quando eu já tinha, aliás, só tinha um grande grupo de relacionamento empresarial. E aquilo não me apetecia mais, queria mais. Fiz uma reunião na minha casa, chamei 20 presidentes das maiores companhias, entre as maiores companhias desse país. Não tinha luz ligada, não tinha microfone ligado, e eu disse a eles o que eu devo fazer, para onde nós vamos. Não tenho a menor ideia do que nós estamos fazendo. E aí aquele encontro foi muito marcante para mim, foi emocionante mesmo, porque todos eles se despiram, se desnudaram e falaram aquilo que sentiam no coração para mim. Isso foi um momento muito marcante. Ainda na ordem cronológica
da importância da pergunta, eu digo que nós não somos privilegiados à toa. E o terceiro setor e o social também não apareceu na minha vida à toa. Eu, quando tinha compreensão de que estava perto de algo e estava muito distante de algo, veio um presente na minha vida, e este presente é a minha maior riqueza, que é meu filho, João Pedro, autista. E isso foi um privilégio que nós tivemos de poder ser agraciados com um tamanho presente desses. E aí entender que, no sentido amplo da palavra, especial são os pais que recebem isso. Isso foi um momento muito marcante da minha vida. Você sabe, Adriano e Mônica, que essa poltrona aqui ela não é fácil, ela mexe com as emoções mesmo. Mas eu fico muito tranquilo, porque do momento que eu entrei aqui, antes até de fazermos qualquer coisa, eu notei muita espontaneidade, muita verdade, muita essência aqui. Então, desde aquele momento, eu já estou de verdade o tempo todo emocionado. E, sem dúvida, uma das coisas marcantes, talvez uma das mais importantes também da minha vida, foi as últimas palavras que eu tive com meu pai. Meu pai criou os 4 filhos, eu sou mais velho de 4 filhos e mais experiente, jovem há mais tempo. É isso. E nos últimos dias de vida do meu pai, um dos homens mais ricos que eu conheci na vida, no alto do seu caminhãozinho que criou seus 4 filhos dignamente e com o seu primário como escolaridade, era um senhor que tinha paz. Você me perguntou uma das maiores riquezas. Sim. A riqueza, uma delas, sim, seguramente, é ter paz. E ele já nos deixou há quase 10 anos, 8, 10 anos atrás, e eu estava naquela trajetória, aliás, naquela velocidade, né? Nessa velocidade que vocês conhecem, e sentado com meu pai, eu perguntei a ele: pai, o que o senhor quer da vida na altura do campeonato? O que você precisa? O senhor não reclama de nada? Eu nunca... E aí não é um filho falando do pai, é um ser humano falando de outro ser humano de uma maneira admirável. Eu nunca ouvi o senhor reclamar de nada nessa vida. O que o senhor quer? Aí ele me disse: tudo o que eu quero, eu já tenho. Tudo que eu pensei ter na vida, eu já tenho. Eu tenho uma família que se ama e posso deixar aqui meu legado porque eu tenho paz. Esses foram os grandes momentos que eu posso falar da minha vida. Nossa, gratidão eu tô mexida. A sua cadeira é difícil, a nossa é mais A difícil. nossa também é, fiquei mexida. Mas eu vou agora. te falar uma coisa, se me perguntarem 3 momentos relacionados à minha vida de felicidade, eu vou dizer que um deles é o programa. Estou lhe perguntando. Eu posso te dizer claramente, assim, um deles é apresentar o Você e Cena, né, os momentos que eu convivo aqui, que eu tenho esse privilégio de me emocionar verdadeiramente. Você falou de empresários que se despiram, né? Tiraram as suas armaduras, talvez, naturais da vida e foram gentis com você em algum momento. Eu quero te agradecer. Imagina. Por esse momento incrível que eu estou vivendo e realmente estou me sentindo privilegiado e aprendendo bastante. Mas vamos seguir aí, Mônica. Leva aí. Não, gente, aqui as emoções afloram mesmo. É aquela coisa de quando você entra em cena, quem é você? E é o ser humano que vem. A gente tira toda a carcaça que a gente tem de profissional e entra toda a nossa essência. E aqui a gente realmente trabalha com a verdade. Sandra, que bom que você se despiu, que bom que você veio com o coração entregue. Estou muito satisfeita com isso. E se tivesse algum momento aí na sua vida que você falasse assim, poxa, mas eu mudaria esse momento por algum motivo. Esse momento existe? Vários, muitos inclusive. Aliás, o tempo todo isso acontece. Acho que um grande fato é você ter a consciência de ser autocrítico. Ser autocrítico é importante na vida. Então mudaria sim, mudaria não só um aspecto, mas mudaria muitos aspectos, muitas rotas, muitas decisões. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando o quão é rica essa vida pelo fato de você ser um ser errante, sim, pelo fato de você também lembrar dos seus erros. Então, tecnicamente falando, Mônica, sem dúvida, olha, eu não consigo enumerar a quantidade de erros na vida, não só nas rotas, mas até nas decisões. Mas no alto dessa plenitude que eu vou chamar de
ânsia pelo conhecimento, pelas experiências, como a gente está fazendo aqui hoje, nos mover e saber que o charme da vida está exatamente de você não ser perfeito, é que faz toda a diferença. Então, sem dúvida, por exemplo, tecnicamente falando, acho que deveria ter empreitado antes nesse mundo corporativo, especialmente na área da comunicação, em especial na produção audiovisual e também na produção de eventos. Então, se voltasse na linha do tempo, puxa, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter feito isso bem antes, porque nós estamos nesse sentido, e me permitam aqui a expressão, muito nivelados por baixo. Tem gente confundindo, por exemplo, audiovisual com cinema. Sim. E tem gente confundindo gravação e edição com audiovisual. Uhum. Então, realmente eu teria tomado essa decisão um pouco antes. Mas, ao mesmo tempo, eu estava dizendo para vocês logo no início que esse sentimento de pertencimento é o mais aconchegante. Ou seja, dar voz aos outros. Então, hoje nós temos um grupo, esse grupo é um grupo motivador, e dentro deles nós temos um braço, um leque, um guarda-chuva, sei lá qual é a expressão, de que nós temos várias produtoras audiovisuais de extrema qualidade, várias produtoras de eventos de extrema qualidade, ou seja, nós tivemos que passar por alguns erros no passado para entender que a gente tem que motivar o empreendedorismo. E aqui eu não devolvo gentilezas, eu apenas constato fatos. Eu estou impressionado com a leveza de vocês e, mais do que isso, a qualidade, não só audiovisual, a qualidade com que a gente é recebido aqui. Porque quando eu cheguei aqui nos estúdios, alguém foi me receber. E esse alguém me recebeu com um sorriso. Hoje nós estamos aqui falando diante das câmeras, mas tem uma equipe também que está junto com a gente aqui. E são tão especiais quanto a gente. Então esse é só o tempo mesmo que faz com que você consiga enxergar um pouco isso com mais amplitude. Tomando cuidado de não exagerar nessa coisa muito individual, mas quando você se sente que faz parte de um projeto e que você sente pertencimento, é que você está chegando num nível bem interessante. A simpatia realmente é fundamental para qualquer negócio, né, Sandro? Acho que quem está aqui acompanhando o programa, se tiver um pouquinho de empatia, enxergar o outro como ele mesmo, as coisas acabam dando certo de uma maneira ou outra. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo tem sonhos, muita gente está travada, quer empreender, mas tá naquela coisa de vou, não vou. Tenho certeza que tudo que você falou aqui hoje agregou na vida dessas pessoas, não só na vida dessas pessoas, como na minha, do Adriano também, com certeza. Obrigado. Com certeza, Né, foi incrível. Eu estou muito feliz, estou muito encantado com essa oportunidade. Já deixando uma dica, gente, sigam o Sandro Augusto, por favor. sigam o Brasil que dá certo, porque é uma maneira, Sandro, da gente refletir, né, no meu ouvir aqui, que o Brasil que dá certo somos nós brasileiros, Sim, somos que nós. temos que fazer, que temos que nos movimentar, que temos que nos unir, né? Temos que olhar para o próximo, temos que cuidar do próximo. Né? Eu estou muito feliz de verdade, volto a dizer, quero te agradecer e quero, claro, passar a palavra para a Mônica, mas eu quero que você deixe... Opa! Tem mais uma pergunta. Ah, então peraí. Sandra, a gente voltou no passado, enfim, vivemos algumas situações. Eu quero saber do Sandro Augusto, daqui a 10 anos, onde o Sandro Augusto estará? Qual a sua projeção? Você sabe que nós falamos nesse nosso bate-papo de intensidade. E intensidade não tem a ver com ser tenso. Talvez tenha a ver com ser denso. Ou seja, fazer com intensidade. Nós estamos aqui há 40 minutos conversando e praticamente não vimos o tempo passar. Já te respondo, mas uma coisa importante, se você me permitir, Adriano, é também falar um pouco tecnicamente do nosso Brasil. Falar um pouco do momento que nós estamos vivendo, principalmente para os empreendedores, principalmente para o mundo corporativo. E como eu disse no início, nós estamos vivendo um momento cíclico. E o mundo vive isso. Nós estamos vivendo um momento tenso no mundo e, como quero acreditar e como acredito sempre nessa esperança que é sempre revigorada, é cíclico. As dificuldades são passageiras. Então, o Brasil, há alguns anos atrás, estava num caos econômico, político e social. Nós atravessamos isso
e nós estamos vivendo agora, em 2021, um momento, um ano transformador. Então, nós estamos num ano de eleições, nós estamos vivendo um ciclo bastante desafiador para o empreendedor brasileiro, para o brasileiro como um todo, mas não é só o meu coração e não é só os votos do que eu imagino. Tecnicamente falando, eu acredito que esse ano vai ser transformador para todos nós e que ainda esse ano nós vamos ter surpresas muito positivas. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, acredite, tenha fé, não perca a esperança no Brasil, não perca a esperança em você. E onde o Sandro Augusto estará? Ah, sabia que ela não ia ser. Não, ela não larga essa. Você viu que ela não terminou o programa, então vamos lá. Eu não sei exatamente onde estarei daqui 10 anos, mas viver a cada dia de uma maneira, Mônica, intensa e verdadeira. Esse é o meu estágio. Hoje eu me sinto bastante completo quando eu atravesso um dia inteiro, porque a gente não é mais dono do seu tempo, né? Na verdade, eu costumo dizer isso, que a gente não administra, e mais do que isso, a gente não é dono do seu tempo. Então, eu espero estar junto de vocês daqui a 10 anos e que esse projeto cresça cada vez mais. Mas, claro, um dos sonhos, como eu disse aqui no nosso bate-papo, é democratizar o conhecimento, multiplicar as experiências positivas. Então, penso que em algum lugar muito especial, nós, do Brasil que dá certo, estaremos alavancando esse exemplo. Por que não sonhar? Eu gostaria muito que o Brasil fosse um exemplo para muitos países do mundo. Gente, que bate-papo incrível! Não só nós somos os privilegiados, mas quem está acompanhando também é. Se sinta privilegiado. Que aula nós tivemos aqui hoje, Sandro Augusto. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por essa aula, por esse exemplo de humildade, simplicidade, empatia. Esse exemplo de acreditar no outro, de dar a mão pro outro. Vem aqui, vamos junto. Você não fala realmente no singular, você fala no plural. Isso é interessantíssimo. A gente está falando de um grande empresário, de uma figura que, nossa, é seguida por muitas pessoas. Então, muito obrigada por esse privilégio. Eu estou, assim, encantadíssima com tudo. Obrigada de verdade. Eu que agradeço Mônica, agradeço Adriano. Aliás, quem faz os agradecimentos sou eu, porque é um privilégio poder... Eu costumo dizer que quem recebe na sua casa, recebe no lugar sagrado. Então, errado está quem acha que se desloca para algum lugar. Virtuoso é aquele que recebe. Então, obrigado por me receber na casa de vocês. O meu Instagram pessoal, eu respondo todas as mensagens, é Sandro Augusto 01 e também o Brasil que dá certo oficial. Quero agradecer muito o convite de vocês e eu só vim aqui constatar aquilo que eu imaginava. Vocês realmente são especiais. Muito obrigado, Sandro. Gente, uma aula, uma oportunidade incrível de reflexão. Aproveitem, compartilhem e sejam felizes, que eu acho que é o mais importante dessa vida. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima semana. Beijo. Beijo. Tchau.